Então, uma outra situação, pessoal, que é muito recorrente no mundo real, é a programação não linear. A diferença entre a programação linear e não linear depende da função objetiva e das restrições. Tá? Então, se essas funções aqui e as restrições forem todas equações lineares, então eu estou na programação linear. Agora, se eu tiver ao menos uma, que seja uma equação não linear, aí eu estou na situação de programação não linear. Olha aqui uma situação não linear. Esse x1 aqui está elevado ao quadrado. Aí eu já digo, com certeza, se eu for construir o gráfico disso aqui, não será uma linha. Não será. Além disso, pessoal, tem outro fato agravante. É que nessa equação eu tenho a multiplicação de uma variável por outra, x1 vezes x2. Isso aqui que a gente chama de interação de variáveis. Em problemas lineares, isso aqui não existe. Então, quais são as duas características de equações não lineares, ou seja, aquelas que não são dados, os gráficos não são linhas? É que você tem expoente, tá? Qualquer que seja, e você também pode ter interações. O que é uma interação? É o produto de duas variáveis, tá? Então, essas situações só acontecem no contexto não linear. Bom, aí vamos pensar numa situação problema aqui, ó. Aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Se eu quiser essa função, eu quero maximizar, digamos que seja o lucro aqui também, tá? Maximizar o lucro dessa função. Eu vou perguntar, olha a pergunta que eu vou fazer. Essa função aqui, maximizar essa função primeira, só a primeira, esquece o resto, ela é linear ou não linear? Linear. Linear. Porque observe que o x1 e o x2 não tem nem expoente e também não há interação. Então, a função objetivo aqui, ó, ela é linear. Agora, essa restrição aqui, a primeira restrição que aparece, ela é linear ou não linear? Não linear. Por quê? Porque tem expoente. Porque eu tenho expoente tanto no x1 quanto no x2. Então, se eu tenho, pessoal, ao menos uma função, uma equação e tal, no meu problema modelado, que seja não linear, o meu problema inteiro é não linear. Então, essa função aqui, ó, essa aqui, ela é uma elipse. Mas, além disso, o que eu posso dizer para vocês? Que eu tenho uma segunda restrição, ó, que me diz que o x1 tem que ser menor ou igual a 3. Quem é o x1 menor ou igual a 3? É essa reta que você está vendo em pé aqui, ó. Ela é o x igual a 3, né? Quando o x é igual a 3, ela está aqui. Como ele quer que seja menor, ele está para trás também, para trás. Então, essa área que você está vendo pintada aqui, ó, é a área das respostas viáveis. Essa reta aqui é a minha função objetivo. Você vê que ela é linear, né? Aí eu peguei essa reta, coloquei aqui, saí procurando qual é a reta que toca, né, na minha região de respostas viáveis, né, e que maximiza os valores de x1 e x2. Aí eu tenho que sair procurando isso aqui. Tá? Aí eu vou pegando essa reta aqui e vou tangenciando ela nesse ponto, até encontrar o valor que vai maximizar o valor de z. Aí, opa, essa aqui é a minha solução ótima. Então, o que era fácil de fazer na linear? Que na linear nós sabíamos que a minha solução ótima estaria em um dos 4 vértices do polígono. Aí eu só tinha 4 opções para testar, e depois eu olhava qual era o maior. Quando você tem uma não linear, eu tenho infinitas retas que tangenciam esse trecho aqui, ó. Porque para cada ponto aqui eu tenho uma tangente. As aplicações da PNL, Programação Não Linear, são muitas as aplicações. Como eu já falei, o mundo real é feito dessas coisas. E às vezes a gente vai falar de variação de taxas, de não sei o quê, coisas da bolsa de valores, e coisas da previsão do tempo, e coisas dos melhores modelos que existem, né? E eles são aplicações de programação não linear, sem dúvida alguma. Duas aplicações clássicas que o livro didático traz são o chamado problema da elasticidade de preços de demanda. Tá? O livro didático descreve um pouco o que é esse problema aqui. Mas, assim, simplificando ao máximo, né, esse problema está relacionado à lei da oferta e procura. Quanto maior for o preço do produto, menor é a demanda. Essa é a ideia, né? Quanto mais barato, maior a demanda. Essa é a ideia. Mas não é tão simples assim, porque senão essa função seria linear, uma reta decrescente. Mas o que acontece? Nós sabemos que existe um certo valor mínimo, a partir do qual, mesmo se você baixe ainda mais o valor, a demanda não aumentará mais. Ela chegou no limite de demanda. Ou seja, não existem mais pessoas interessadas por aquele produto,
mesmo que o preço seja menor. Essa é a ideia. Então aí você cai numa situação não linear, aí vira uma curva, né? Uma outra situação que o livro didático descreve um pouquinho sobre aplicações da programação não linear são os problemas envolvendo custos marginais. O que são custos marginais? Aí está escrito aqui, ó, custo adicional quando se fabrica uma unidade adicional do produto. A ideia é a seguinte: suponha que a sua planta fabril está preparada para produzir, digamos, 1.000 itens por semana. 1.000 itens por semana. Mas por alguma razão, você precisa produzir em um certo período, não 1.000, mas uma unidade a mais. Apenas uma a mais. Então, agora veja, toda a sua planta, o material que você comprou, o equipamento que você tem, o funcionário que você paga, todas as condições necessárias para a produção, tudo isso está programado para produzir 1.000. Se você quiser produzir uma unidade que seja a mais, você vai ter que pagar um adicional para o funcionário, pagar a utilização do equipamento, pagar a energia, pagar X, Y, Z e outras coisas mais, mesmo que seja uma única unidade. É isso que se chama de custo marginal. Então, assim, quais são os tipos de problema de programação não linear? Tipos de problema. Existem os problemas irrestritos e os problemas restritos. Os problemas irrestritos, como o próprio nome já sugere, são os problemas que não têm restrições. E os problemas restritos são os problemas que possuem restrições. Tá? Então vamos pensar aqui, com restrição. Aí eu posso ter programação restrita com uma única variável e programação restrita com múltiplas variáveis. O programação restrita com uma variável, o que eu busco fazer? Apenas otimizar uma função não linear com uma única variável, sujeita a uma ou mais restrições. Né? E o que é otimizar? Ou é maximizar ou é minimizar minha função. É basicamente isso. Tá? O legal, o que simplifica a nossa vida por enquanto, é que eu só tenho uma variável para trabalhar. Porque quando eu tenho mais, como eu já falei, a coisa começa a complicar bastante. Né? Aí o que eu tenho aqui? O que é a solução ótima? O que é a solução ótima? A solução é aquela em que a derivada da função é igual a zero. Você pega a derivada igual a zero e acha o valor. Aquele valor é o valor otimizado. Por que isso acontece? Eu vou voltar alguns slides aqui, tá? Só para mostrar uma coisa. Aqui, vamos voltar aqui para esse gráfico. Os pontos de máximo, seja ele global ou seja ele local, sempre estão aonde, pessoal? No vértice. E no vértice, o que eu tenho na minha reta? A reta não vai estar nem subindo nem descendo, ela vai estar o quê? Totalmente horizontal. Né? Então, se eu tomar em qualquer ponto máximo, seja ele local ou global, e desenhar uma reta aqui, a reta tangente aqui, será uma reta o quê? Horizontal. E eu sei que quando a reta é horizontal, a derivada dela é zero. Então, qual é a principal técnica para otimizar uma função não linear? É encontrar a derivada da função e igualar ela a zero. Porque eu sei que isso acontece, a derivada da função é zero em um máximo. Seja ele global ou não, isso não importa no momento. Mas observe que em qualquer um desses dois pontos pretinhos, ou em qualquer um desses pontos branquinhos aqui, se você traçar uma tangente, vai te dar uma reta horizontal. E se a reta é horizontal, é porque a derivada da função naquele ponto é igual a zero. Bom, beleza, então é isso que a gente busca, pessoal. Qual é a técnica fundamental para se trabalhar com programação não linear? É eu buscar a derivada igual a zero. Eu derivo a função igual a zero. Isso resolve o meu problema, que seja ótimo. Agora, não resolve o meu problema de saber se o ponto que eu encontrei é máximo ou se é mínimo. Não resolve o problema. Eu não sei se ele é máximo, eu derivei. Eu sei que naquele ponto não é crescente nem decrescente, então eu estou num vértice. Mas esse vértice é de uma figura côncava ou uma figura convexa? Esse é o problema também, é outro problema que você tem. Por enquanto, para simplificar, a gente vai abordar a coisa dessa forma. Veja só. Se você pegar a sua função e for derivando ela sequencialmente, aqui é a derivada primeira. Aí eu vou e faço a derivada segunda. Aí eu vou e faço... Até eu chegar a um ponto em que eu só tenho uma constante. Vocês devem saber, né, que se você pegar uma função, por exemplo, o terceiro grau, aí você deriva ela cai para o segundo, como um de vocês falou aí agora há pouco. Professor, eu sei que a derivada me ajuda a simplificar. Eu saio de funções que são não lineares e posso cair em funções lineares. É verdade, é verdade. Então, assim, se eu pego uma função do terceiro grau, aí derivo, ela cai para o segundo. Aí derivo de novo, ela cai para o primeiro.
Aí eu derivo de novo, ela passa a ser uma constante, eu só tenho um número. Se eu derivo sequencialmente até chegar a essa constante, se essa constante for um número positivo, o meu ponto é de máximo. Se essa constante for um valor negativo, o meu ponto é de mínimo. Se essa constante for zero, o meu ponto é de inflexão. Bom, uma aplicação. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aplicação, tá? Porque ela envolve bastante coisa do que nós falamos até agora. Então, essa situação aqui ó, ela é um problema de otimização do custo de matéria-prima para você fazer embalagem, tá? Então, pense que, em primeiro lugar, você tem uma folha aqui de papel. Pode ser um... E com essa folha de papel, você quer fazer uma caixa, tá? Pode ser um papelão, sei lá. Pode ser um papelão. Como é que eu faço para fazer uma caixa a partir desse papelão? É simples. É só eu chegar aqui nos cantinhos dele, né? E cortar esse pedaço. Eu corto esses quadradinhos aqui, ó. Então, se eu chegar nessa folha retangular aqui de papelão ou de papel, qualquer coisa, e recortar esses cantinhos aqui, 4 quadradinhos, né? E aí depois eu dobrar esses cantinhos, o que isso vai virar? Uma caixa, né? Uma caixa sem tampa. Agora, para eu fazer essa embalagem, eu tenho que saber qual é o tamanho desses quadradinhos que eu vou tirar. Eu vou tirar quadrados, né? Então, dimensão X, dimensão X. A questão é, qual deve ser o valor de X, eu devo cortar esses quadradinhos, para que o volume dessa caixa seja máximo. Né? Então, é um problema de maximização do volume. Então, eu quero otimizar o custo da matéria-prima fazendo o quê? Fazendo caixas que consigam guardar a maior quantidade de coisas dentro dela possível. Isso depende do valor de X que eu vou tirar essas quinas aqui, né? Então, vamos imaginar, em primeiro lugar, que aí eu vou ter que tirar, né? Todos esses aqui, todos eles. Aí eu vou imaginar que esse papelão, esse papel, sei lá o que é, ele tem 30 centímetros de comprimento e tem 20 de largura. Beleza. Aí, quando eu recortar esses quadradinhos, se eu chegar e tirar aqui desses 30 centímetros, eu vou tirar um X de um lado e um X do outro. Vai ficar, na verdade, 30 menos 2X. A mesma coisa eu vou fazer nesse lado aqui, ó. Ele tem 20 centímetros. Quando eu tirar X aqui, esse lado aqui vai ficar quanto? Essa medida aqui. Vai ficar 20 menos 2X, né? 20 menos 2X. Tô meio embolado aqui. Mas aqui é 30 menos 2X e aqui é 20 menos 2X. E aí, quando eu chegar agora e dobrar as quinas, aí vai virar essa caixa aqui, ó. Apareceu agora, 20 menos 2X. Aí, quando eu dobrar, vai virar essa caixa. Uma caixa sem tampa, né? Onde as dimensões serão, né? O comprimento será 30 menos 2X, a largura será 20 menos 2X e a altura será X. E essa caixa aqui vai ter um volume. Qual é o volume? Como é que eu acho o volume? Multiplicando as dimensões, né? Se eu multiplicar X por 30 menos 2X por 20 menos 2X, isso é uma dimensão vezes a outra, eu estou encontrando o volume. Então, aqui eu tenho uma função. O volume em função de X, em função desse Xzinho que eu cortei, né? Vai ser o quê? Vai ser o produto aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma função que só tem uma variável. A única variável que eu tenho é a variável X. O que eu quero fazer nesse problema? Eu quero maximizar essa função. Por quê? Porque eu quero o máximo volume possível. Né? Agora, eu estou sujeito aqui a algumas restrições. Quais são as restrições às quais estou sujeito? Por exemplo, o valor de X, ele não pode ser 10. Porque imagine que você botasse 10 aqui. Ó. Se você botar 10 para X, vai ficar 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0. Aí você zera essa lateral. Não pode. Então, o X não pode ser um valor maior do que 10. O X tem que ser menor do que 10. Então, essa é uma restrição que nós temos. Ó. Restrição. O X tem que ser menor ou igual a 10. Na verdade, é menor, né? Não é menor ou igual. O X tem que ser menor do que 10. Não pode ser igual, porque senão ele zera a lateral. Aqui está errado, aqui é apenas menor. E a restrição de não negatividade, né? Que diz o quê? Que o valor de X tem que ser positivo. Para que essa função não fique livre para poder achar valores negativos para X. Então, eu tenho aqui uma função a ser maximizada, que é a função volume, em função da altura, né, que eu estou cortando no X, que é um produto das 3 dimensões, sujeito a essas 2 restrições. Então, eu acabei de modelar o problema. E eu já sei que eu quero maximizar isso aqui. Nós vamos resolver esse problema de 2 formas diferentes. Nós vamos resolver ele usando uma forma gráfica. Porque a forma gráfica dá para fazer? Por que dá para fazer? Porque eu só tenho uma variável, né? O valor máximo é quando você tem 3,92. Eu procurei lá mais cedo aqui no gráfico, encontrei exatamente o valor que maximizava. Nós podemos pegar essa função aqui, ó, né? E aí eu vou desenvolver essa função, né? Essa função aqui, multiplicando ela, para ela ficar na sua forma com fatores, né?
Aí eu teria x que multiplica, multiplicando aqui. Opa, aqui tá errado. Aqui é 30 vezes 20, aqui é 600. Então ficaria 600, faz de conta que aqui é 600. 30 vezes 20, 600. Peraí. 30. Ah, sim, tá. Aqui é 600, tá? 30 vezes 20, 600. 2x vezes 20 menos 40x. Tá? Agora, 30 vezes 2, 60, menos 60x. E 2x vezes 2x mais 4x ao quadrado. Depois eu fiz, aqui eu coloquei certo. Ó, só foi aqui que eu errei. Aí depois só fiz organizar, né? Aí fiz aqui, ó. 4x ao quadrado vezes x dá 4x ao cubo. Aqui deu menos 100, né? Menos 40, menos 60, menos 100. Menos 100x vezes x, menos 100x ao quadrado. E aqui, 600, né? Vezes x, 600x. Então a minha função é essa. Tá? Aí o que eu vou fazer? Já tenho uma função pronta, eu vou simplesmente derivá-la. Aí fiz aqui a derivada dela. Como é que faz a derivada de forma simples, né? Você pega esse expoente aqui, ó, e multiplica pelo número da frente. E subtrai o expoente de uma unidade. Então ficou 3 vezes 4, 12. E o x, que era x quadrado, diminui a unidade, ficou x ao quadrado. E o outro aqui, a mesma coisa. Pega esse 2 aqui e multiplica na frente. 2 vezes 100, 200. Aí aqui vai ficar, o x aqui diminui a unidade, vai ficar elevado a 1. E aqui vai ficar, aqui tem o expoente 1. 1 vezes 600, 600. Aí você subtrai 1 menos 1, 0, vai ficar x elevado a 0, que é 1, aí ele desaparece. Então eu fiz aqui a derivada, derivei a função. Né? Aí o que eu vou fazer? Agora que eu tenho a derivada, para eu encontrar aquela reta horizontal, eu vou igualar ela a zero, a derivada igualada a zero. Aí quando eu igualei essa derivada a zero, isso aqui virou o quê? Virou uma função quadrática, né? Uma equação do segundo grau. Aí você vai resolver lá usando o delta. Né? Usa o delta para achar as raízes. Aí eu fui e achei as raízes. As raízes deu x1, 12,74 e o x2, 3,92. O valor de x1 não serve para nós. Por que não serve? Porque eu estou sujeito a essa condição. Os valores de x, não, aqui embaixo, o valor de x tem que ser menor do que 10, e esse valor aqui é maior que 10. Então eu descarto esse valor. Né? E sobra para mim o quê? O 3,92, que é exatamente o valor que eu procuro no gráfico lá, né, com muito cuidado e tal, e acabo encontrando. Só que aqui o que eu fiz? Apenas peguei a função, derivei e igualei a zero. Significando o quê? Que eu estou encontrando o ponto em que é o vértice. É o vértice. Agora o problema é, eu encontrei o valor, só que eu não sei se esse valor é um valor de mínimo ou um valor de máximo. Eu só sei que ele é um vértice. Tá? Aí o que eu faço? Eu derivo novamente. Eu pego aqui minha função, ó, derivo de novo, vou fazer a derivada segunda. Aí fica aqui, o v tracinho, tracinho, né? Pois é que aqui foi a derivada, é v tracinho. Aqui 2 tracinhos pode dizer que é a derivada segunda. Aí fazendo a derivada segunda. 2 vezes 12, 24. Aí aqui fica 1 menos 1, 0. Ficou 2 menos 1, 1, sobrou 24x. Menos 1 vezes 200, 200. Aqui ficou 1 menos 1, 0, sumiu isso aqui. E uma constante, a derivada é 0. Então já não aparece mais. Então eu derivei, apareceu isso aqui. Só que ainda, não sei porque não estou na constante ainda. Eu derivo de novo. Isso é derivar sequencialmente. Aí quando eu derivar, fizer a derivada terceira, o que aconteceu? Aqui, 1 vezes 24, 24. Aí sumiu o x. Menos o 200 também sumiu. Agora eu cheguei no valor constante. E esse valor constante aqui é positivo. Se o valor é positivo, né, se essa constante aqui deu um valor positivo, é porque esse ponto que eu encontrei é um ponto de máximo, assim como a gente já sabia. Ó. Mas aqui eu já sabia por quê? Porque eu construí o gráfico. Aí eu vi que isso aqui era côncavo, e se é côncavo, o ponto é máximo, né, pessoal? Ó, o ponto aqui é máximo. Ó. Aqui ele vem crescendo até chegar ao ponto máximo, depois ele decresce. Então, olhando para o gráfico, eu estou vendo diretamente que isso aqui é um ponto de máximo. Mas quando eu faço pela derivação e chego a esse valor aqui de x2, eu não sei se isso aqui é um ponto de mínimo de máximo, porque eu não fiz o gráfico. Né? Aí, para saber se é um ponto de mínimo de máximo, eu continuo derivando sequencialmente até chegar à constante. Aí, se essa constante aqui é positiva, o ponto é máximo. Se essa constante fosse negativa, o ponto seria mínimo. E se essa constante aqui tivesse dado igual a zero, era um ponto de inflexão. Ou seja, nem é máximo, nem é mínimo. É um ponto de transição entre o crescimento e o decrescimento.